Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um domingo, a nossa celebração em adoração ao nosso Deus, ainda por meio de uma live, e logo esperamos estar juntos, com o enfraquecimento da pandemia e o surgimento da vacina, e que mais pessoas estejam imunizadas para a gente poder se reunir com segurança. De qualquer maneira, é uma alegria podermos estar juntos, ainda que virtualmente, e podermos adorar ao Senhor cada vez que a gente se reúne aqui nas tardes de domingo. Eu queria então iniciar a nossa celebração fazendo a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 103. O título desse salmo aqui na minha versão é A Misericórdia de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. O salmista conclama a sua própria alma para se render em ações de graças, em adoração ao nosso Deus, como nós vamos fazer agora. E ele faz isso lembrando que Deus é quem perdoa as nossas iniquidades. Então estamos diante de um Deus santo e somos pessoas pecadoras. E para a gente resolver essa equação de pecadores diante de um Deus santo, nós precisamos do perdão de Deus. Eu queria convidar você a orar conosco, rogando que o Senhor renove sobre as nossas vidas essa noite a graça do perdão. Oremos. Ó Pai, santo e bendito Deus eterno, estamos na Tua presença, Pai, para Te oferecer o fruto dos nossos lábios, que é o louvor que provém de um coração convertido a Ti. Nos convertemos, ó Pai, a Ti, e sabemos que o Senhor é um Deus absolutamente santo e que, portanto, não pode, Pai, suportar o pecado, não pode comungar com as nossas falhas, com as nossas iniquidades, e, portanto, Pai, ao nos colocarmos em Tua presença, resta-nos, invadidos pela consciência da Tua santidade, pedir perdão, pedir que o Senhor renove a Sua misericórdia, que não nos trate segundo os nossos pecados, mas que por Tua graça, Pai, nos perdoe, nos restaure, nos habilite pelo poder do Seu Espírito Santo para estar na Tua presença em adoração mais essa noite. Nós abrimos então esta celebração, ó Pai, de adoração a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Em contrição, irmãos, louvemos ao Senhor. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Quero estar sempre em Tua presença, é por isso que eu clamo a Ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Sim, eu quero expressar Teu louvor como vaso de honra na casa do Rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os Teus rios. Quero contemplar a Tua face, sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que Tua graça me basta. Purifica-me.
estar sempre em tua presença. É por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do Rei. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para os teus rios. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso de direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei,
Meus irmãos, nós vamos então fazer a leitura da palavra de Deus no texto no qual nós basearemos a nossa reflexão dessa noite, e eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 16, um salmo de Davi, no qual ele nos fala da confiança em Deus e das bênçãos que decorrem dessa confiança no Senhor. Eu então convido todos a acompanharem a leitura da palavra de Deus. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Oremos, rogando a iluminação do Senhor. Pai santo e bendito, pedimos que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, que por sua graça, Senhor, possa usar o pregador na ministração das tuas verdades, que esta palavra possa consolar, possa edificar e possa também exortar-nos, ó Pai, a ajustar a nossa vida ao teu querer. Pedimos, portanto, a manifestação poderosa do teu Espírito em forma de iluminação. Dá-nos, ó Pai querido, uma mente esclarecida, nos dá, Senhor, um coração acolhedor e disposto a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o Salmo 16, juntamente com o Salmo 4, com o Salmo 11, o 27, o 23, o 62 e o 131, eles formam o chamado grupo dos salmos de confiança. E estes salmos são assim denominados porque eles constituem verdadeiras expressões de fé e de confiança em Deus, e é uma confiança inteiramente à parte de possíveis bênçãos imediatas, temporais ou espirituais que Deus tenha concedido ao seu povo em razão de suas necessidades. É uma fé que independe de circunstâncias, independe de situações, independe de momentos pontuais em que nós recebamos uma ou outra bênção. É uma fé ultra circunstancial, uma confiança plena e constante na pessoa bendita do Senhor. Não se sabe, este salmo, diferente de outros em que a gente consegue identificar um episódio da vida do salmista ao qual o salmo esteja vinculado, este salmo não se identifica nenhum episódio da vida do salmista em que a gente pudesse dizer que ele compôs esse salmo porque estava em perigo nesse ou naquele momento, nessa ou naquela circunstância, e então ele confiou em Deus, e então Deus o livrou, né? Pode ter sido escrito quando Davi enfrentava perigos no deserto, ou quando enfrentava pressões ligadas ao seu governo, ou até perigos que ele correu dentro do contexto da sua própria família, num momento de muita desestrutura e de muita crise pela qual Davi passou. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele chega a dizer que o episódio que mais se aproxima do contexto deste salmo
foi aquele em que Deus faz uma aliança com Davi e lhe promete um sucessor eterno para o trono, né? Inclusive, um dos versos deste salmo é usado pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo para se referir a Jesus, dizendo que ele teve cumprimento em Jesus. O texto que diz que não deixará a sua alma na morte, nem deixará o seu santo ver a corrupção, que está no verso de número 10. No entanto, irmão, seja qual for o contexto, né, que Davi tenha vivido e que o inspirou a compor este salmo, o que se sabe é que Davi celebra com ele a sua aproximação de Deus pela fé e celebra a comunhão que ele mantinha com Deus, uma comunhão que era marcada essencialmente pela confiança. Para fins, então, didáticos, nós podemos dividir este salmo em duas partes, né? A primeira, que fala do servo fiel, que confia inteiramente em Deus, entregando-lhe os cuidados de todas as áreas da sua vida, dos versos 1 a 6. E a segunda, que ressalta as bênçãos decorrentes dessa entrega confiante a Deus, nos versos 7 a 11. Eu gostaria, então, de chamar a sua atenção, pedir que você deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição destes versos, onde o salmista inicialmente manifesta plena confiança em Deus. A confiança do salmista em Deus é tão absoluta que ele se rende integralmente aos cuidados de Deus, reconhecendo que Deus cuida dele em todas as áreas da sua vida. E é isso que nós podemos ver nesses versos iniciais. Por exemplo, no verso 1, o salmista manifesta a sua confiança em Deus quanto à sua segurança. Ele diz aí: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Veja, meus amados irmãos, que com esta expressão inicial, ao mesmo tempo em que ora pedindo proteção a Deus, o salmista declara que Deus é o seu refúgio, é o seu abrigo seguro, é a sua fortaleza, é aquele lugar onde ele não pode ser atingido pelos males que o cercam. Não que Davi, meus amados irmãos, o autor do Salmo, não tivesse refúgios e proteções humanas preparadas. Como o rei da nação de Israel, Davi certamente tinha o seu exército. A Bíblia fala dos valentes de Davi, que eram alguns homens que estavam dispostos a dar a sua vida por ele. Ele tinha o seu palácio, ele tinha muitos recursos temporais à sua disposição. E embora que Davi tantas vezes fizesse uso desses recursos, ele deixa muito claro aqui que não é nesses recursos humanos que ele confia a sua segurança, mas na proteção que Deus lhe provê. Ele acreditava, irmãos, que sem a proteção de Deus, nenhum expediente humano poderia guardar a sua vida dos perigos que a cercavam. Um exemplo disso, por exemplo, está no Salmo número 20, no verso 7, pois em suas batalhas, e Davi sim foi um guerreiro, Davi foi um homem de batalhas, e porque as suas mãos estavam marcadas pelo sangue, ele foi até impedido de ser o construtor do templo que seria erigido ao nome do Senhor. Esse homem de batalhas, ele diz que fazia uso de carros e fazia uso de cavalos, mas a confiança dele no resultado das suas batalhas não estava no seu aparato de guerra, não estava nos seus instrumentos bélicos, não estava nos seus equipamentos, nos seus homens, nos seus guerreiros, nas suas lanças, nos carros de ferro que ele comprara, ou nos cavalos que importara do Egito, não. A sua confiança estava no Senhor. Ele diz isso, Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. É nisso que está a confiança de Davi. O salmista começa então fazendo essa declaração de que ele confia em Deus quanto à sua proteção, ele confia em Deus quanto à sua segurança. Embora ele possa lançar mão de qualquer outro recurso preventivamente para se proteger e possa até fazer uso deles, ele o faz sabendo que somente Deus pode garantir plenamente a sua segurança. Ele confia em Deus, irmãos, ainda quanto à sua integridade espiritual. Veja aí o verso número 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor,
outro bem não possuo, senão a ti somente. Após declarar que vive sob o senhorio de Deus, Davi afirma que não possui outro bem além de Deus. Davi, meus amados irmãos, manifesta aqui sua confiança no fato de que Deus, sob o senhorio do qual ele está, agirá soberanamente sobre sua vida, não permitindo que ele trocasse a preciosidade da comunhão em Deus por outro bem temporal qualquer. Davi tinha certeza que Deus não lhe permitiria entrar nesse conflito de valores em que ele tomaria decisões erradas. Deus seria o seu bem maior. Nem riqueza, nem fama, nem poder, nem qualquer outra coisa que o salmista pudesse adquirir ao longo de sua vida teria o valor que Deus tem em sua vida. Tudo seria considerado como algo de menos importância quando ele compara isso com Deus, a quem ele considera o seu maior tesouro. Na verdade, comparado com qualquer bênção temporal, nós que temos a Deus, podemos dizer que Deus é o nosso único bem verdadeiro, é o único bem durável, é o único bem eterno, é o único bem que não pode ser subtraído de nós. Essa é a maior riqueza de qualquer pessoa, é ter a Deus em sua vida, é ter comunhão com o Senhor, é ter realmente a Deus, usando a linguagem do salmista, como seu maior bem. Então, era Deus quem garantia sua integridade espiritual, de maneira que ele não viesse, num eventual conflito de valores, deixar definitivamente de servir o Deus que tem como seu Senhor, o Deus que tem como seu maior bem. Ele não trocaria a riqueza da presença de Deus em sua vida pelas bijuterias materiais desta vida, deste mundo tenebroso. Ainda, meus amados, o salmista confia em Deus quanto aos seus relacionamentos. Veja no verso 3, ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. A confiança de Davi em Deus quanto aos seus relacionamentos é no sentido de que conserve nele a alegria, o prazer de se relacionar com aqueles que trilham o caminho da santidade, de se relacionar com aqueles que andam no caminho da verdade, de se relacionar com aqueles que confiam no Senhor e de ter prazer neles. Isso não significa dizer que nós não vamos nos relacionar com outras pessoas, que nós vamos cortar vínculos com aqueles que não acreditam em Deus, ou com aqueles que não partilham da mesma fé e da mesma confiança. Não, mas isto significa, como diz aqui o salmista, que o seu prazer, que o seu deleite está na comunhão dos santos, está na congregação dos fiéis, está no ajuntamento do povo de Deus. Ele confia em Deus, que quanto aos seus relacionamentos, ele terá o seu prazer voltado para a congregação dos justos, ou seja, com aqueles que, sendo santos, não porque são perfeitos, mas porque foram separados do pecado, para que foram separados do mundo, para se dedicar ao serviço e à adoração de Deus. O salmista confia que Deus não permitirá que o seu coração se seduza pelo estilo de vida daqueles que não servem a Deus. Não permitirá que siga o exemplo dos ímpios, não permitirá que ele ande com aqueles que debocham da fé, com aqueles que zombam da verdade, com aqueles que escarnecem de Cristo, de Deus, do Espírito Santo e do seu Evangelho. Há aqui, meus amados irmãos, então, uma relação com o Salmo de número 1. Nele nós aprendemos que feliz e abençoado é o que significa a expressão bem-aventurado. Feliz e abençoado é o homem que não se compraz na comunhão dos malfeitores. Diz o Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O salmista, então, está manifestando essa confiança
de que Deus conservará o seu prazer na comunhão dos santos. Veja, meus amados irmãos, que aqui há uma involução relacional e moral. O salmista fala daqueles que primeiro se detêm no caminho dos pecadores. Ele para, ele dá atenção. Depois ele anda segundo o conselho dos ímpios, depois ele se detém no caminho dos pecadores, depois ele se assenta na roda dos escarnecedores. É uma decadência relacional, é uma decadência moral e espiritual. O salmista então confia que o seu coração não se seduzirá por aqueles que adotam um estilo de vida contrários à vontade de Deus, mas que manterá a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação na comunhão dos fiéis, sem naturalmente preterir qualquer pessoa, sem naturalmente agir preconceituosamente para com quem quer que seja, mas, claro, firmemente, sem se deixar influenciar negativamente pelo estilo de vida alienado de Deus. O salmista ainda, meus irmãos, confia em Deus quanto à sua fidelidade cultica, né? Essa expressão cultica é relativa ao culto, é relativa à adoração. Ele diz aí no verso 4, muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O salmista, meus amados irmãos, era absolutamente sabedor de que a idolatria era uma grave quebra dos mandamentos de Deus, especialmente do primeiro mandamento do Decálogo, onde se afirma que Deus é o único Deus, é o único Senhor do seu povo, conforme está lá em Êxodo 20. O salmista, então, tomado de confiança em Deus e esvaziado de toda a autoconfiança, de toda confiança na religiosidade pessoal, ele manifesta a sua convicção de que não constituirá outros deuses sobre sua vida, não pronunciará sequer os seus nomes, não participará de nenhum ritual ou de nenhuma expressão cultica que não seja única e exclusivamente a Deus, que não seja única e exclusivamente a Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro. Afinal, meus amados irmãos, os que adoram ao Senhor serão abençoados, como nós veremos nos versos 7 a 11, mas os que se entregam à idolatria serão visitados em juízo pelo Senhor. Vale lembrar, por fim, que ídolo não é só uma imagem de escultura, diante da qual as pessoas se prostram em reverência e adoração. Ídolo é qualquer coisa, é qualquer pessoa, é qualquer projeto de vida, é qualquer plano que eu coloque acima de Deus na minha vida, que eu coloque no lugar de Deus no meu coração. Então, é muito fácil falar da idolatria de outras religiões que adoram a Deus por meio de imagens e símbolos litúrgicos e ignorar que muitas vezes não participamos de cultos que se inspiram na adoração de divindades por meio de expressões imagéticas, mas em nossos corações, às vezes, nós constituímos outros tipos de ídolos que tomam o lugar de Deus na nossa vida e que acabam nos afastando de Deus. Então, qualquer pessoa ou qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossa vida é ídolo. O salmista, então, está manifestando a sua confiança em Deus, que Deus preservará a sua integridade cultica, que Ele não renderá o seu louvor, que Ele não renderá a sua adoração a qualquer outro ser, senão exclusivamente ao Senhor, que é o Deus vivo e verdadeiro, digno, e somente Ele digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O salmista confiava em Deus ainda, irmãos, quanto ao seu bem-estar nessa vida. Os versos 5 e 6 ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança, né? Ele está falando de divisas, são para se referir
as demarcações da terra, né, ao quinhão, né, que ele e que a sua tribo, né, receberam na divisão da terra prometida, né? Ele está falando então de bênçãos temporais, né? Está falando de bênçãos que dizem respeito a esta vida, né? E ele fala que a sua herança é linda e que Deus é o arrimo da sua sorte, Deus é o garantidor, né, de que ele terá bom êxito, até mesmo nas coisas desta vida, né, nas questões temporais, nas bênçãos que dizem respeito à nossa aventura terrena. Já que, como afirma, ao contrário, né, dos idólatras, Davi tem a Deus como sua herança, e ele podia assim confiar que Deus garantiria uma vida agradável, né, como um cálice aprazível, é a metáfora que ele explora, uma vida de qualidade, né? Isso não quer em absoluto dizer que Davi esperava de Deus riquezas, né? Que cria que se ele confiasse em Deus, ele se tornaria próspero, ele se tornaria rico nessa terra, ele se tornaria poderoso. Ele até nem diria isso, porque Deus não faz essa promessa, né? Não há essa promessa na Bíblia de que todos os que creem em Deus prosperarão financeiramente, né? Se você ouvir alguém dizendo que será assim, saiba que isso é uma heresia, saiba que isso é uma falácia. Nós temos que entender que a grande riqueza que nós adquirimos com a nossa fé, a grande riqueza da qual nós nos apropriamos, é a riqueza da presença de Deus em nossa vida, uma riqueza extremamente de valor, extremamente incalculável, que nós guardamos nesses vasos de barros que somos nós. Mas ele cria, irmãos, que o que quer que lhe tocasse nessa vida terrena, poderia ser colocado na categoria de ameno, de agradável. Afinal, quando se tem a Deus como bem maior, nós somos tomados de contentamento com a mais simples de suas bênçãos temporais. Um homem que tem a Deus em seu coração, não tendo nada, ele sente que nada lhe falta, e tendo tudo, ele sente que nada significa, porque sua riqueza é o Senhor. Então, ter a Deus no seu coração o coloca numa relação de equilíbrio, sendo um homem de posses ou um homem despossuído de haveres materiais, ele se sentiria extremamente feliz e agradável. Quando nós temos a Deus como nosso bem maior, nós somos tomados desse sentimento de contentamento, como disse, mesmo com as mais simples das bênçãos temporais. E quando privados de Deus, riqueza nenhuma satisfaz a nossa alma vazia. A alma vazia, a gente viu há uns 2 sermões atrás, ela é um fosso insaciável. A alma vazia, que o psicólogo Larry Crabb chama de âmago oco, ela não se contenta com nada. Quando se está vazio de Deus, quando não se tem a Deus como nossa maior riqueza, não tem quantidade de dinheiro que chegue. A medida do ter nunca vai encher, porque essa alma está tão seca que depois de ter tudo, ela ainda se sente vazia. Mas quando nós temos a Deus como nosso quinhão, nós podemos dizer, como Davi, que essas bênçãos temporais será como um cálice aprazível, sejam poucas ou sejam muitas, sejam grandes propriedades ou apenas um teto sobre a nossa cabeça, nós estaremos felizes, porque a nossa felicidade não está nas coisas desse mundo, a nossa felicidade está em Deus. Assim, diante do bem-estar que certamente Deus lhe proporcionaria nesta vida, o que não quer dizer também que ele não passará por aflições, que ele não passará por dificuldades, que ele não enfrentará lutas, angústias e dissabores, mas Davi confia que Deus lhe dará uma vida de qualidade, ele confia que Deus lhe proporcionará o bem nesta sua aventura terrena, e ele pode dizer que a sua herança é então muito linda, porque ele enxerga ela na perspectiva de sua riqueza maior, que é ter a Deus. Então ele crê que Deus também cuida da sua vida aqui na terra, que Deus se responsabiliza pelo seu bem-estar, e é por isso que ele é abençoado, e é isso que a gente vê agora. Quando nós confiamos em Deus dessa forma que o salmista confia, nós somos abençoados, irmãos. A segunda parte desta poesia de Davi deixa claro que quem deposita sua confiança no Senhor é coberto com as bênçãos de Deus.
E eu queria chamar a sua atenção, então, a partir do verso 7, para algumas dessas bênçãos, né? Primeiro, aqueles que confiam no Senhor, recebem a bênção de sua orientação. Veja aí o verso 7, bendigo o Senhor que me aconselha. Olha o que diz o salmista, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O homem que confia em Deus é conduzido por seu Espírito em sua vida diária, de acordo com a sabedoria que vem do alto. Quando há verdadeira confiança em Deus, irmãos, quando há real entrega de nossa vida a dele, quando nós entregamos todo o cuidado da nossa vida ao Senhor confiantemente, Deus, meus amados irmãos, nos provê de conselhos sábios. Deus nos provê de orientação para as grandes decisões da nossa vida. Deus nos dá de sua sabedoria inesgotável para que a gente possa viver vida mansa e tranquila sobre a terra. Quem confia em Deus não é um desorientado. Quem confia em Deus não é uma pessoa que anda a esmo. Quem confia em Deus não é alguém que diga, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque quem confia em Deus tem a orientação divina. Quem confia em Deus tem um norte que é guiado pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Quem confia em Deus, meus irmãos, está sob a mentoria da sabedoria eterna do Espírito de Deus. Portanto, toma decisões acertadas. Portanto, faz as escolhas certas. Portanto, evita o caminho do mal. Portanto, meus amados irmãos, toma decisões que são construtivas e não destrutivas, nem de sua pessoa, nem de sua família e nem dos outros. Aquele que confia em Deus e que está vivendo sob o seu senhorio, é guiado pelo conselho divino, é guiado pela sabedoria divina, é orientado pelo Espírito de Deus. Os que confiam no Senhor ainda são abençoados com a consciência permanente de sua presença, que é efetivamente protetora. Veja o verso de número 8, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Veja que o salmista está dizendo aqui que aquele que está conectado a Deus pela fé, vivendo uma relação com Deus de plena confiança, não padecerá de solidão existencial ou espiritual. Ele diz, eu tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita. Veja que ele sabe que seja no perigo, ou na segurança, seja na adversidade, na tribulação ou na bonança, Deus está com ele. Eu tenho sempre Ele, a minha presença. Ele está ali de pé, à minha direita. Aquele que está conectado em Deus, portanto, meus amados irmãos, ele segue nessa vida com a consciência permanente da presença de Deus. Ele não se desconecta de Deus quando termina o culto na liturgia do templo, mas ele segue na liturgia da vida como um conectado em Deus, como alguém que tem consciência de que Deus segue consigo, de que a presença de Deus na sua vida é uma constante, e eu creio que essa é uma das maiores bênçãos do cristão. Deus fala para Moisés, quando Moisés desce do monte após receber as tábuas dos mandamentos, que não seguirá no meio do povo, juntamente com Moisés, para que ele não viesse a destruir o povo, porque no momento em que Deus estava revelando sua vontade a Moisés por meio dos mandamentos, o povo constitui um ídolo, um bezerro de ouro e se prostra diante da criação das suas próprias mãos, e Deus fica absolutamente indignado na sua ira santa com aquilo. E quando ele comunica a Moisés que não irá no meio do povo, nessa jornada pelo deserto até a terra prometida, Moisés diz para Deus, Senhor, se tu não vais conosco, não nos faça sair desse lugar. Em outras palavras, eu não quero dar um só passo sem a tua presença conosco. É um grande risco, irmãos, um só passo fora da presença de Deus.
É um grande risco. Uma só decisão fora da presença de Deus. É um grande risco. Um só dia, um só minuto, um só segundo fora da presença de Deus. O salmista entende que ele confia em Deus e que uma das maiores bênçãos dele confiar em Deus é a consciência permanente de que Deus efetivamente se faz presente em sua vida. Na teologia, nós falamos da transcendência e da imanência de Deus. Teve um tempo em que a religião enfatizou demais a transcendência de Deus, que Ele era o Altíssimo, que estava no céu, nas alturas inacessíveis para o homem. E parecia transmitir a ideia de que Deus era distante de nós, da nossa realidade, da nossa vida e do nosso mundo. E aí vem Jesus. E Ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E fala não apenas da transcendência do Deus Altíssimo, porque Ele realmente é transcendente, Ele está além da nossa realidade humana, mas Ele é imanente. O que significa? Ele está presente. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O salmista está celebrando isso aqui, dizendo que aquele que confia em Deus goza dessa bênção da presença de Deus. Goza dessa bênção da companhia do Senhor. Aquele, portanto, meus amados irmãos, que confia em Deus, estará constantemente desfrutando da presença de Deus e poderá reconhecê-lo em todos os momentos de sua vida. Davi confiava, portanto, prioritariamente em Deus, e ele então ora, como vimos no verso 1, pedindo a sua proteção. Como resultado disso, Deus exerce o seu poder, controlando todos os ameaçadores fatores que o deixava instável e inseguro, garantindo a Davi estabilidade na vida. Sabe, meus irmãos, aqueles que creem em Deus não estão isentos da pandemia da Covid-19. Muitos irmãos nossos foram chamados por Deus nesse tempo. E não eram servos de Deus menos consagrados do que tantos outros que escaparam da Covid. Porque não importa a forma como Deus decidiu chamar os seus servos, se Ele decidiu chamar por meio dessa pandemia, se Ele chamou à noite quando estavam dormindo, ou se aconteceu alguma coisa mais trágica e assim Deus os levou. Deus é que sabe a hora de chamar cada um dos seus filhos. Mas sabe o que é interessante? Interessante é pensar que não seria bom enfrentar uma pandemia mortal como essa sem ter certeza da presença de Deus conosco. Enfrentar um deserto como o povo de Israel sem ter certeza da presença de Deus, enfrentar uma enfermidade, enfrentar um câncer, enfrentar uma doença incurável, enfrentar qualquer coisa sem a presença de Deus. Que desesperador, irmãos, que angustiante, que triste. Davi era um homem que sabia o que era sofrimento, sabia o que era traição. Davi sabia o que era viver como um fugitivo, perseguido de morte. Davi sabia, meus amados irmãos, o que era realmente o sofrer humano. E ele não nega que nenhum servo de Deus passe por isso, mas o que ele está dizendo é que aqueles que confiam em Deus, embora não tenham blindagem contra os problemas dessa vida, têm a garantia de que Deus estará com eles em seus momentos difíceis. Então ele confia em Deus e, como bênção, a presença libertadora, a presença protetora, a presença provedora de Deus estará com eles. Os que confiam no Senhor, irmãos, são abençoados com a maior de todas as vitórias que um ser finito e pecador pode ter, que é a vitória sobre a morte. Versos 9 e 10, o salmista diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Veja que o salmista está em adoração. Até o meu corpo repousará seguro. Ele está falando da morte. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Inicialmente o salmista pensa no livramento da morte iminente
que marca a vida de todos nós que somos mortais. O salmista pensa em viver longamente, em morrer em ditosa velhice, mas também pensa na vitória final sobre a morte. Por causa destes dois versos, este salmo é também classificado como um salmo messiânico. Entende-se aqui, a partir do Novo Testamento, em Atos 2, 25, 13, 35, que aqui há uma referência profética ao próprio Cristo, né, sobre a sua morte e sobre a vitória dele sobre a morte por meio da ressurreição. Mas o salmista entende que é Deus quem garante a sua vitória sobre a morte, que ele não padecerá na corrupção, no perecimento do seu corpo, que não cairá na inexistência, que ele não será aniquilado eternamente, como pregam alguns, mas que Deus lhe garante a vitória sobre a morte. E é por isso, crendo no Deus da vida, que ele não tem as suas esperanças presas apenas a esta terra. Como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança se reduz apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não, nós temos um Deus vivo, que enviou seu Filho Jesus, que morreu numa cruz, e que a morte de Jesus foi a morte da morte, foi a vitória sobre a morte, e a garantia de que nós também traspassaremos os portais da história e entraremos na eternidade com Deus. O salmista, portanto, entende que aqueles que confiam em Deus também são vencedores sobre a morte. E por fim, irmãos, os que confiam no Senhor são abençoados com a felicidade eterna, porque vencendo a morte, entrarão pelos portais da eternidade e desfrutarão de gozo pleno e eterno na presença do Senhor. Verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Delícias para sempre. O caminho de uma vida que não se acaba. Não é só os caminhos desta vida, mas ele define aqui os caminhos da vida, da única vida que importa, a vida com Deus, que começa nesta nossa aventura terrena e que perdura por toda a eternidade. Isso não significa ausência de sofrimento, isso não significa blindagem contra as adversidades, significa antes que aqueles que confiam em Deus tenham a Ele como fonte de toda a alegria nesta vida. Tem a Deus como fonte de toda a alegria no porvir. Os filósofos diziam que o fim último da filosofia, de todo fazer e saber humano, era a eudaimonia. Essa palavra é utilizada para falar da alegria como se ela fosse um espírito, né? Era como se os filósofos dissessem que filosofavam para ser possuídos pelo espírito da alegria. Eles entendiam que tudo que o homem fazia era buscando ser feliz. O salmista entende que a sua felicidade está na presença de Deus. Ele diz, na tua presença a plenitude de alegria. E que esta alegria, apesar das dificuldades que enfrentamos, começa nesta vida e perdura por toda a eternidade. Estar feliz na presença de Deus, por paradoxal que pareça, pode acontecer numa situação de extrema adversidade, conflito, dor e luta. Nós podemos encontrar pessoas despossuídas de haveres materiais nesta vida, extremamente felizes porque desfrutam da presença de Deus. A felicidade perene e abençoada daquele que confia em Deus está no Deus em quem confia e não nas coisas passageiras desta vida. Portanto, irmãos, resta-nos questionar-nos a nós mesmos. Será que Deus é o objeto único e exclusivo da nossa confiança? Será que nós confiamos verdadeiramente em Deus, ou nossa confiança era uma mera declaração verbal? É uma mera repetição de litania, de igreja, de religião. É uma mera
verborragia litúrgica, ou de fato nós confiamos em Deus de tal maneira que entregamos os cuidados de todas as áreas da nossa vida a Ele. E nós descansamos em que Deus proverá para nós proteção, Deus proverá para nós provimentos materiais necessários, Deus proverá para nós conselhos, sabedoria, orientações para que nós sigamos nessa vida de acordo com a sua vontade e ao final dela entremos para a eternidade, para gozar de sua presença para sempre. Será que nós confiamos em Deus a tal ponto, irmãos, de não deixar que os problemas desta vida roubem a nossa alegria? Sabe, eu me lembro de uma enquete que os jovens aqui da nossa igreja fazia, chamado Ladrão da Alegria, e a enquete representava as várias coisas em que as pessoas colocam ali como fonte da sua alegria, né? As baladas, o dinheiro, a sexualidade, o poder. E cada uma delas, durante a enquete, vai perdendo aquelas fontes de alegria. Mas aquele que confia em Deus tem uma fonte de alegria inesgotável e insubtraível. Ninguém pode subtrair a nossa alegria, se a nossa alegria é Deus. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que interessante, né? Filipenses 4:4. Paulo está preso. Dessa prisão não mais sairá, será morto, né, ao final daquele período de prisão, mas ele consegue, na prisão, escrever uma epístola que ficou conhecida como a Carta da Alegria. Por quê? Porque ele confiava em Deus e podia dizer que quer morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Então Deus é a fonte da nossa alegria. Ninguém pode tirar a nossa alegria. Podem até tirar as coisas que nós consideramos mais importantes para nós aqui nessa aventura terrena, mas não jamais. E nunca nos tirarão a alegria que nós desfrutamos por confiarmos em Deus e viver na sua presença. Minha pergunta então é: existe alguma coisa em sua vida que você colocou como sendo o objeto dessa confiança e a fonte da sua alegria? E é por isso que você, vez por outra, fica triste, porque alguém ameaça tirar a sua alegria. Mas se a sua alegria estiver no Senhor, porque você confia nele, ela não poderá ser subtraída, não poderá ser tirada de você. Existe ainda alguma área em sua vida que ele tenha trazido sofrimento, porque você não tem enfrentado o sofrimento na perspectiva de alguém que confia em Deus e que goza de sua presença? Pense nisso. Se a sua confiança está realmente em Deus, se ela é uma mera declaração litúrgica, ou se ela é efetivamente uma entrega total, em pleno descanso, baseada na fé ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração e que nós possamos gozar de todas as bênçãos das quais fala o salmista, que são dirigidas àqueles que confiam no Senhor. Oremos. Ó Pai, santo e bendito Deus eterno, te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor utilize pelo seu Espírito Santo essa palavra para infundir fé em nossos corações, para edificar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos fazer cada vez mais confiar no Senhor, afastando todo o ídolo de nosso coração, afastando todo o temor, nos fazendo, ó Pai, caminhar nessa vida com a consciência da Tua presença, tendo ao Senhor, inclusive, como nossa maior riqueza, como nossa fonte perene e plena de alegria. Rogamos assim, ó Pai, que a todos que estão ouvindo a Tua palavra neste momento, o Senhor possa dissipar todas as trevas da dúvida, Senhor, possa dissipar todo o temor e que possa, Senhor, trazê-los à plena confiança em Ti e que possam gozar de Tua presença e que possam, ó Pai, ser felizes nesta vida e na que há de vir. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, logo após estaremos encerrando a nossa celebração. Refinado serei
precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Você, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Você, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Só alguns avisos. A gente está abrindo a igreja no domingo de manhã, tá certo? Respeitado o limite imposto pelo decreto municipal, que não é um decreto, né, contra a nossa liberdade de culto, é um decreto municipal e estadual pela proteção da vida em razão da pandemia da Covid-19, e nós estamos abrindo o templo só de manhã por enquanto. Nós queremos desafiar você a participar conosco. Nós retomamos a escola dominical, então estão funcionando a classe dos adultos, dos jovens e a classe Nova Vida, né, a classe de catecúmenos. Então, os irmãos já podem participar das reuniões no templo. A gente tem aqui um termômetro, né, para verificar a temperatura de quem está entrando no templo. A gente tem um totem com álcool em gel na entrada para você se higienizar, e a gente ainda incentiva você a trazer a sua máscara, a trazer também o seu álcool e a vir participar das nossas celebrações, tá bom? Que Deus abençoe. Na quarta-feira ainda teremos a live da transmissão do culto de doutrina, e se não houver nenhuma mudança, no domingo a gente terá escola bíblica de manhã presencial e à noite a transmissão do culto. Então, que Deus abençoe a todos, uma boa semana, fiquem na graça e na paz do Senhor.